Fala pessoal, beleza? Meu nome é Renato, sejam bem-vindos ao meu canal. Tô sem gravar alguns vídeos aí já há um tempo. Voltei a mexer nesse projeto aqui, eu já fiz bastante vídeo aí mostrando esse projeto para vocês aí, tentando criar um sistema aí para uma escola, onde o aluno vai acessar uma área com as informações que ele tem de matéria, de disciplina, das atividades. O professor também acessando aí uma área referente aí às atividades que ele vai passar para o aluno, as disciplinas e tudo mais, né? Vamos ver como é que tá ficando aqui. Eu fiz a parte aqui de login e logout, não tá 100%, mas eu já queria gravar um vídeo aí para vocês mostrando aí como é que vocês fazem para fazer o login e o logout aí no Django, beleza? Então vocês estão vendo a página home aí do site. Tem um botãozinho aqui de login. Esse botãozinho aqui, ó, ele tá abrindo um modal, beleza? Então o usuário digita aqui as informações aqui, o usuário dele e a senha. E aí se ele for um usuário, né, que autenticado, né, que tem acesso ao site, né, que se tivesse usuário e senha estiver lá no banco, ele vai fazer o login. Então, eu vou fazer um login aqui de um aluno, o Lucas. Coloco a senha dele, clico aqui em login, ele já carrega aqui, ó, a página de aluno, certo? Então, carregou a página de aluno, trazendo a foto dele, trazendo o nome, trazendo as informações da matrícula dele, né? O curso que ele faz, certo? A turma, ele já tem uma atividade aqui para ele entregar, ó, que é atividade de mobile, desenvolvimento mobile, trabalhando com templates, tem a descrição aqui, ó, dessa atividade. Todas essas informações aqui estão vindo do banco de dados, essas informações aqui referente à matrícula dele também está vindo do banco de dados. As disciplinas que ele tem aqui, ó, está vindo do banco também. Tem um botãozinho aqui de entregar que não está funcionando. Esse template aqui eu peguei lá do site do W3 School e tô alterando ele, né? Fazendo algumas alterações nele aí. Aqui tem uma parte onde vai aparecer também aqui, pelo menos algumas atividades que esse aluno tem para entregar. Se ele tiver 10 atividades, pelo menos umas 3 vão aparecer aqui, né? Nessas caixinhas. Para ele lembrar que ele tem atividade para ser entregue. Quando eu clico nesse botãozinho entregar, abre esse modal. E tem um formulário aqui dentro, onde ele vai colocar as informações da atividade, escolher um arquivo e fazer a entrega. Isso aqui ainda não está funcionando. Só para mostrar para vocês como é que está ficando aqui. Beleza, eu cliquei lá no login, coloquei as informações dele e ele fez login no sistema. Ele está logado. Se eu vier aqui, ó, e digitar, por exemplo, admin, vai entrar no site de administração. Eu removi aqui esse usuário Lucas, que ele é um aluno, ele não tem mais acesso ao site de administração do Django. Eu removi essa permissão dele lá no admin do Django que eu estava fazendo uns testes, até tinha esquecido. Ele não vai acessar o site de administração, ele não tem mais acesso. Eu posso colocar a senha lá que ele não vai acessar. Mas beleza, então assim que eu fiz o login, vou mostrar para vocês lá no Visual Studio Code agora como ficou. Vou começar aqui no HTML. Então estou aqui no HTML referente a home. E aqui, quando aparece aqueles dois, deixa eu voltar aqui para vocês, até que eu esqueci de mostrar uma coisa aqui, ó. Eu estou aqui na página do aluno, vou clicar aqui em Home, ele volta aqui para a página inicial e tem um botão para ele voltar para a página do aluno e tem um botão sair. Ó. Quando eu clico em sair, ele faz o logout, beleza? Então, como é que ficou aqui? Quando ele faz o login, não aparece mais esse botão login, aparece sair e era do aluno. Como é que ficou isso aqui? Ó? Aqui tá aqui no template da Home. Então aqui eu tenho uma estrutura aqui, ó, uma estrutura condicional, um bloco if, que vai verificar se esse usuário está autenticado. Se ele é um usuário que fez login e está autenticado, o que vai acontecer? Eu tenho uma div aqui, que tem um botão aqui dentro, sair, que é aquele botão vermelhinho sair, ele chama a rota logout, beleza? Eu tenho um outro botão aqui também que vai aparecer, caso ele esteja autenticado, é o botão da área do aluno, que vai chamar a rota aluno, passando o ID desse aluno. Se ele não tiver autenticado, se ele não fez login, vai aparecer para ele lá o botão login e vai abrir aquele modal, beleza? E dentro daquele modal, vamos procurar ele aqui. Ó, aqui é o início do modal, certo? Modal login. Então eu tenho aqui o modal, isso aqui peguei também no site lá do W3 School. Eu acho que esse aqui é um modal que eu peguei baseado no Bootstrap lá, mas beleza, vamos ver aqui. Eu tenho dentro desse modal um form.
um formulário, que é aquele formulário que ele coloca as informações de usuário e senha e faz o login. Esse formulário tem uma ação, né? Esse action aqui, que vai chamar a URL login. Vai chamar a URL login e o método desse usuário é post, beleza? Aí aqui ele tem a label, onde ele coloca a label e tem um input, né? Ele colocar o nome de usuário e tem aqui o input para ele poder colocar a senha também. E aqui tem um botãozinho, que é o botão de submit, para ele poder executar essa ação aqui e fazer o login, verificar lá se o usuário está logado. Então o formulário ficou dessa forma aqui dentro do modal, beleza? Então esse cara aqui, esse formulário, ele vai chamar um URL que é o URL de login. Vamos ver como é que ficou as URLs aqui, ó. No meu arquivo de URLs, eu tenho essa URL aqui, ó, essa rota, que é o login, que aquele formulário vai chamar. Ele vai chamar a view login. Quando a gente colocar as informações daquele formulário e clicar no botão para fazer o login, ele vai chamar essa rota aqui e vai chamar essa visualização login. Então, como é que está essa view login? Vamos ver aqui para o arquivo de views. Tenho aqui ó, o login. Então, eu criei essa view login, ela que faz o login do usuário. Passo para ela a requisição. E aqui eu fiz um bloco if, né? Uma estrutura condicional aqui que eu verifico. Se o método da requisição for igual a post, aí ele vai fazer essa lógica que está aqui dentro. Como aqui no nosso form o método é post, então vai ser post. Ele vai fazer a lógica que está aqui dentro. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Na variável nome, ele vai armazenar o que está vindo na requisição, request.post.get usuário. Nessa variável aqui, que é uma abreviação para password, ele vai estar armazenando o request.post.get password, que é a senha do usuário. Como é que a gente pega essas duas informações aqui da requisição? Aqui no campo input, tá vendo que ele tem aqui, se eu não me engano, um atributo name aqui, ó. Esse name, usuário, é esse usuário que a gente pega lá na nossa view. Então, você vai ter que definir aí, de acordo com o seu projeto, aí, de acordo com a sua lógica, o que você está fazendo, esse name aqui, ó. Name usuário, eu pego o request.post.get usuário. Name password, pswd, eu vou pegar aqui na view, request.post.get password. Se eu tivesse mais um campo lá de e-mail, seria name e-mail, e aqui seria e-mail igual a request.post.get e-mail, beleza? Então eu peguei as duas informações que eu preciso, que é o nome do usuário e a senha, e aí eu vou chamar eu vou criar essa outra variável aqui que é user, onde eu estou chamando aqui através de out.authenticate. Essa função é a função que vai fazer a autenticação do usuário. Basicamente, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o nome e a senha do usuário e vai ver se tem algum usuário lá na tabela com essas informações, né? Com esse nome e com essa senha. Então, se ele encontrar um usuário autenticado, ele vai armazenar esse usuário aqui dentro. Então, eu coloquei aqui, ó, out.authenticate, passo para ela a requisição, que a gente está recebendo aqui, o request. O username ele precisa também para verificar se o seu nome de usuário tem lá na tabela. O username está dentro da variável nome, que a gente pegou lá do formulário, lembra? E aqui o password, que é a senha que ele digitou lá no formulário também, que a gente pegou aqui, request.post.getPassword, beleza? Então, passando as informações para ele, se ele for lá na tabela e ver que tem um usuário com essas informações, ele retorna o usuário para a gente e o usuário já fica autenticado. Se não tiver um usuário com essas informações, ele vai retornar none, certo? Aqui eu criei um print aqui só para ver se eu conseguia pegar o ID desse usuário, que eu vou precisar desse ID aqui. Eu já falo para vocês por que eu preciso do ID. Aí aqui eu criei um outro bloco aqui, if, né? O que eu faço aqui nesse bloco if? Eu preciso verificar agora se o usuário que ele retornou, se é none. Então, ó, se user is not none, se ele não for none, ou seja, se ele estiver autenticado, então eu vou chamar através do out.login, vou utilizar essa função login, passando a requisição para essa função e passando o user, que está aqui agora, está autenticado. Então, ele vai fazer o login desse usuário que está autenticado. Vai acessar o sistema para a gente. Isso aqui já ia bastar. Eu tive que criar um novo bloco if aqui, porque no projeto que eu estou fazendo, da forma que eu estou pensando aqui, eu preciso de uma página. Eu preciso verificar se o usuário é um professor, eu vou redirecionar ele para uma página que vai ser a área dos professores. Se o usuário for um aluno, eu preciso redirecionar ele para uma página que vai ser a área
dos alunos. Então, eu precisei verificar. Por isso que o aluno Lucas lá, ele não consegue mais acessar o site de administração, porque eu tive que remover aqui a condição dele, que ele estava lá marcado como membro da equipe. Deixa eu voltar lá no site de administração agora para mostrar para vocês isso aqui, ó. Rapidinho. Deixa eu voltar lá. Ó, agora vocês estão aí no site de administração. Estou logado aqui como um coordenador. O coordenador ele é um super usuário. Então eu vim aqui, ó, no usuário Lucas, tá vendo Lucas? E removi esse cara aqui, ele estava marcado assim, ó. Então eu removi, ele não é mais um membro da equipe. O que que significa? Se ele não é um membro da equipe, ó, se ele for um membro da equipe, indica que o usuário consegue acessar esse site aqui, ó. Como eu removi essa permissão dele, né? Ele não consegue mais acessar esse site. Então os alunos não vão conseguir mais acessar esse site de administração. Já o professor, no caso aqui é o Silvano, ele é um membro da equipe, então ele tem um atributo lá isStaff como true, então ele consegue acessar esse site de administração do Django. Qual é a forma que eu encontrei para poder diferenciar um aluno de um professor? Então o que eu preciso verificar aqui? Ó? Se esse usuário que agora está autenticado e está logado, se ele é membro da equipe. Se ele for membro da equipe, ele é um professor. Então o que vai acontecer? Eu vou retornar ele, redirecionando ele para essa rota aqui, ó, professor, e vai chamar essa rota aqui, essa URL de professor aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, professor. E ela precisa de quem? Ela precisa da primary key. Ela precisa da primary key desse professor. A gente precisa retornar um professor específico. Eu não posso retornar qualquer professor. Então, eu preciso passar um ID para retornar um professor específico para mostrar as informações daquele professor, beleza? Então, por isso que eu preciso passar aqui, ó, junto com esse redirect aqui, o user ID. Então, eu passo a rota, né, que é o professor, mais o user ID, se ele for membro da equipe. Se ele não for membro da equipe, então ele é um aluno. Aí eu vou retornar ele, redirecionando ele para a rota de aluno, passando também o user ID, porque o aluno também precisa receber o ID, ó. Na rota dele aqui, ó, na URL dele, a gente passa a primary key dele, para ele pegar aquele usuário que fez login e exibir as informações daquele usuário específico. Isso que eu preciso pegar o ID. Por isso que eu preciso criar mais esse bloco if aqui, ó, para verificar se ele é membro da equipe ou não. Agora, se o usuário for none, se ele fez chamou essa autenticação aqui, e o usuário não tem as informações nas salvas no banco de dados, se ele retornar none, aí ele vai retornar aqui para quem? Para home. Ele retorna para home e não faz o login do cara, porque o cara não está salvo lá no banco de dados. O usuário não tem informações salvas lá de usuário e senha no banco de dados, beleza? Ele não faz o login do usuário. Esse outro return aqui era uma outra página que eu estava criando para fazer login. Eu acabei desistindo. Depois eu vou consertar isso aqui. Não vai precisar ter esse cara aqui. Eu vou ver como é que vai ficar isso depois. Mas basicamente para fazer login você vai precisar disso daqui, ó. Com exceção dessa verificação que eu fiz. E para mim, eu preciso saber se é um professor ou se é um aluno. Por isso que eu por isso que eu precisei verificar se ele é membro da equipe ou não. Fazer essa distinção, né? Fazer essa verificação para ver se ele é membro da equipe ou não. Para redirecionar cada um para sua página específica. Mas talvez você não precise fazer essa verificação aí no seu projeto. Se estiver fazendo um projeto no Django. Você pode remover esse cara aqui. E esse return vem para cá. E esse aqui você pode excluir. Não vai ficar assim o seu, basicamente. Certo? Mas o meu, eu preciso que fique dessa forma aqui. Então, beleza. Ele chama a rota e redireciona cada usuário para sua página em específico. Vamos ver como é que ficou isso aqui na prática. Deixa eu voltar a outra página para vocês. Então, beleza. Então, agora eu consigo fazer o login. Ó. Coloco aqui o nome do Lucas, coloco a senha dele. Ele acessa a área do Lucas aqui, que é um aluno, com as informações dele. Venho aqui para Home, ó, botão área do aluno e sair. Vou clicar em sair para ele fazer o logout. Vou logar agora como um professor, que é o Silvano. Vou logar como ele.
ele vem para uma página diferente, ó. Então, só um pouquinho parecida ali com a do aluno, né, que é a barra de navegação, mas ele já trouxe aqui, ó, professor Silvano. Depois eu vou ver como vai ficar essa página aqui do professor, as informações que eu vou colocar aqui, como é que eu vou colocar as informações dele aqui. Então, ele já está redirecionando para páginas diferentes, beleza? Se eu clicar na home, ó, ele volta para a página home e aqui o que ele tem aqui? O botão sair e área do aluno. Se eu clicar nesse área do aluno, ele vai retornar um erro, porque ele não é um aluno, ele é um professor. Então eu preciso alterar o comportamento ali desse botão, beleza? Então eu clico aqui em sair e ele faz o logout permanecendo aqui na home. Se eu clicar em login e colocar um nome diferente aqui, por exemplo, Otávio, esse cara não tem o salvo lá, clico em login, ele até retornou um erro aqui que eu preciso consertar isso aqui, mas ele não vai fazer o login desse usuário. Se eu volto, ó, não fez o login, beleza? Eu vou verificar aqui por que quando eu digito o nome de usuário errado, ele retorna um erro. Mas aí já dá para ver que ele não faz o login se for um usuário que não tem acesso ao sistema. Ele retorna esse erro aqui, beleza? Deixa eu voltar aqui. Agora o logout, como é que ficou o logout? O logout ficou da seguinte forma. O logout é o mais fácil que tem, ó. O logout cria a rota aqui, ó, tem uma rota, logout, certinho aqui, chamando a view logout. E aqui no meu arquivo de views, a gente cria uma função logout que recebe a requisição. Chamo essa função aqui, out.logout, passo a requisição para ele, pronto, ele já faz o logout do usuário. Eu retorno ele, redirecionando ele para a página home do site. Quando eu clico lá no botão sair, ele já carrega a home novamente. Você poderia, por exemplo, no seu caso, retornar ele para uma página de login. Vamos dizer que você tem uma página de login específica, como eu estava criando aqui. Estava criando uma página de login aqui, não ia utilizar um modal, ia criar uma página de login. Então, às vezes, você quer redirecionar o seu usuário quando ele fizer o logout para uma página de login. Como é que você pode fazer isso aqui? Vamos vir aqui no arquivo de views. Eu vou fazer uma função login aqui, ó. Def login 2 recebe a requisição e aí ele vai retornar o render, passo a requisição, app barra login.html para chamar aquele template lá. Beleza, tem uma função login2 para diferenciar dessa função login aqui. Venho aqui no meu arquivo de URLs e vou criar essa rota. Ctrl V, ela vai ser login 2. E aqui também de name login 2. Preciso importar ela aqui, ó. Só tem o login e logout. Não preciso importar aquela função. Preciso importar aquela função. Login 2. Beleza. E agora aqui, ó, no meu arquivo de views, a minha função aqui, ó, logout, ela não vai mais redirecionar para home. Ela vai redirecionar para... Opa! Ela vai redirecionar para login 2. Então, quando eu fizer o logout, ele vai redirecionar para minha rota login 2, que vai chamar essa função aqui, ó, essa view aqui, login 2, que vai retornar o template login, esse template que eu estava trabalhando nele. Fazer isso aqui só para fazer esse teste aí com vocês. Então, vou voltar lá para a página do site, vou fazer um login aqui como um aluno mesmo. Então, faço o login, carregou as informações aqui do aluno, vou voltar para home, aqui não tem um botãozinho para sair. Volto para home, a área do aluno e sair. Quando eu clicar em sair, carregou o meu template de login que eu estava trabalhando ele lá para poder fazer login, certo? Então, se você quiser redirecionar aí, no seu caso, no seu projeto, você precisa redirecionar ele para uma página de login, é só você redirecionar aqui na view logout. A view logout aqui você coloca para que página você quer redirecionar ele. Você coloca aqui, ó, login, a sua página de login específica, ou uma outra página que você queira redirecionar o usuário. Geralmente vai ser para uma página de login ou para a página home do site. Beleza? Então é assim que eu fiz a parte de login e logout aqui no Django.
Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, se inscreva no canal, deixa um comentário também do que você achou, do que eu poderia ter melhorado, do que eu poderia ter feito diferente, ou se tem alguma coisa aqui, se você já tem mais experiência aí, deixa aí também um comentário aí, se você viu alguma coisa errada aqui, alguma sugestão, deixa um comentário aí. E por hoje é só, beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.